Vale a pena investir em ETFs de small caps americanas? Hoje vamos analisar 2 ETFs de small caps listados na Bolsa dos Estados Unidos e avaliar suas estratégias, seus portfólios, taxas, performances, classificações em termos de tese e identificar se eles possuem ou não distribuição de dividendos. Fala investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e neste vídeo vou falar sobre o ETF DGRS e o ETF AVUV, que tem como estratégia investir em empresas de pequena capitalização. Então, por que investir em uma empresa pequena que é listada na bolsa, por exemplo? Vamos analisar o racional por trás dessa decisão. Vem comigo! Vamos começar pela base, o que é um ETF e como ele funciona. Então, investidor, é necessário que você saiba, que você compreenda, na verdade, que um ETF é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Assim, ele reunirá uma coleção de ativos, como ações, títulos ou commodities, permitindo que investidores como eu e você comprem cotas desse fundo. Então, Aline, qual a diferença de um ETF para um fundo de investimento? Diferente dos fundos tradicionais, os ETFs podem ser comprados e vendidos ao longo do dia como ações, proporcionando maior flexibilidade e liquidez. Eles também são frequentemente utilizados para obter exposição a um setor específico, um índice de mercado ou uma estratégia de investimento, oferecendo diversificação com um menor custo operacional. Além disso, os ETFs são bastante interessantes porque eles permitem aos investidores como eu e você acessar diversas estratégias de investimento, como eu comentei anteriormente. E na prática isso quer dizer que você pode investir em ETFs que focam em empresas de pequeno, médio e grande porte, ou até mesmo em setores específicos como tecnologia, saúde ou energia, ou em temas, setores que estão surgindo agora, que estão ganhando maior visibilidade, como sustentabilidade e até mesmo inovação. Há também ETFs que replicam índices de mercados globais, permitindo investimentos em diferentes países e regiões, facilitando a diversificação geográfica dentro do seu portfólio. E eu enxergo que um dos maiores benefícios dos ETFs é a gestão especializada. Os gestores do fundo, geralmente, via de regra, são responsáveis por selecionar e monitorar os ativos, ajustando a composição do fundo conforme necessário para atingir os objetivos de um investimento. Então isso significa que mesmo que você não tenha nem tempo nem conhecimento para acompanhar os ativos individualmente, ao investir em um ETF você terá a expertise dos gestores para gerenciar e acompanhar aquele portfólio por você. E claro, existem diversos motivos para que o investidor busque exposição em small caps, ou seja, empresas com pequena capitalização de mercado. Além de trazer diversificação para a carteira, as small caps podem oferecer um potencial de crescimento maior e, consequentemente, mais oportunidades no mercado. Isso ocorre porque as small caps têm maior espaço para crescer. Você vai concordar comigo, investidor, que é muito mais fácil para uma empresa pequena apresentar um crescimento exponencial do que para uma empresa que já é estabelecida e de maior porte. Eu sempre utilizo o seguinte exemplo. Quem tem o maior potencial de crescimento dentro do Brasil? O Guaraná Jesus, que é um refrigerante específico de uma região? Ou a Coca-Cola, que vende em toda e qualquer cidade do país? Voltando aqui, nessa situação os retornos podem ser significativamente maiores, já que muitas vezes essas empresas não recebem a devida atenção de analistas, de fundos de investimentos, devido ao risco associado às pequenas empresas. Você mesmo pare para pensar. É muito provável que você consiga listar 5 large caps, ou seja, 5 grandes empresas. Mas você consegue fazer isso com small caps? Aqui no contexto americano, hein? Além disso, essas empresas geralmente estão envolvidas com inovação, com desenvolvimento, podendo explorar tecnologias emergentes, novos produtos e até mesmo novos serviços. Isso proporciona ao investidor a oportunidade de participar de novas tendências e avanços tecnológicos. No entanto, como eu sempre falo, nem tudo são flores. Com o bônus vem o ônus. As small caps são geralmente muito mais voláteis e sensíveis às variações de mercado, o que deve ser um ponto de atenção claro para você, investidor que gosta de small caps.
Um exemplo ilustrativo é a trajetória da Tesla, fundada em 2003. Essa empresa começou sua jornada como uma pequena startup que era focada no desenvolvimento de veículos elétricos. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a Tesla enfrentou inúmeras dificuldades financeiras e desafios de produção em seus primeiros anos. O seu IPO, por exemplo, ocorreu em 2010, levantando quase 230 milhões de dólares. É notório que a Tesla enfrentou dúvidas significativas do mercado sobre sua capacidade de competir com os grandes nomes da indústria automotiva. Mas com o passar dos anos, a Tesla ganhou espaço e se tornou uma empresa de média capitalização, ou seja, uma middle cap. E agora muitos de vocês já acompanharam o restante da história da Tesla, né? Em 2020, as ações da Tesla dispararam, levando a empresa a ultrapassar a marca de 100 bilhões em valor de mercado, consolidando assim seu status como uma large cap, ou seja, uma empresa de grande capitalização de mercado. E essa jornada da Tesla, que levou cerca de uma década com diversas incertezas e especulações, ilustra o potencial transformador das small caps no mercado de investimentos. Mas lembre-se, esse é o caso de uma empresa de uma small cap que deu certo. Tem inúmeros casos que não, então é por causa disso que o risco geralmente é muito maior. E agora vamos falar dos queridinhos ETFs. E o primeiro que eu vou citar, eu vou começar aqui pelo DGRS. O DGRS Investidor é um ETF listado na Nasdaq, uma bolsa geralmente associada a empresas com viés de crescimento. Ele foi lançado em 2013 e possui uma taxa de administração de 0,38%, com 355 milhões de dólares em ativos sob gestão. E este ETF atua no segmento de small caps, como eu já comentei com vocês, focadas no crescimento dos dividendos de empresas americanas. Acredito ser relevante citar, analisar alguns de seus pares, alguns dos pares do DGRS. Então nós temos tickers como IWO, IJT e SLYG. E nos últimos 5 anos, todos os 4 ETFs apresentaram um desempenho positivo em termos de rentabilidade, hein? Por exemplo, o IJT e o SLYG tiveram uma performance um pouco melhor do que o próprio DGRS. A rentabilidade máxima do DGRS gira em torno de 90%. Especificamente, esse fundo seleciona empresas com fortes expectativas de crescimento e lucros a longo prazo e forte retorno histórico sobre o patrimônio líquido e retorno sobre ativos. Claro, esse processo acaba criando algumas inclinações setoriais e um viés de estilo em direção a valor, por exemplo. As ações projetadas para pagar mais dividendos, investidores, são ponderadas mais fortemente com base no dividendo por ação declarado mais recentemente. Esse ETF também é rebalanceado anualmente. E vale destacar que o DGRS possui pouco mais de 240 empresas e o top 10 representa pouco mais de 16% do portfólio total. Esse portfólio inclui empresas que não são tão conhecidas justamente por serem small caps. Como fica claro para você, esse portfólio inclui empresas que não são tão conhecidas justamente por serem small caps, empresas de pequena capitalização de mercado. Vale destacar que esse ETF é bem diversificado, abrangendo diversos setores da economia, incluindo finanças, indústria, consumo, energia, o setor imobiliário e varejista. E sobre os dividendos, o DGRS possui frequência de pagamento mensal, é mensal, com um dividend yield de 2,3% e um dividendo anual de $1,08. Mais uma vez, é fato que a frequência de distribuição mensal encanta muitos investidores, mas vamos analisar um pouco mais sobre esse histórico. No histórico de dividendos, nós vemos que este ETF paga dividendos desde o seu IPO, mas com um aumento um tanto quanto inconstante, principalmente devido à tese e ao tipo de empresa que ele tem no portfólio, que será o foco da estratégia que ele segue. Pegando um ganchinho, se você quiser ganhar dividendos em dólar com segurança, já acesse o link na descrição do vídeo. E agora o ETF2, nós vamos falar um pouco sobre o AVUV. O AVUV também é um ETF que investe em empresas consideradas small caps e que operam nos mais diversos setores da economia americana. E diferentemente do DGRS, o AVUV não é listado na Nasdaq, mas sim na NYSE Arca
e é relativamente novo, lançado em meados de 2019. Esse ETF também possui uma taxa de administração um pouco mais barata de 0,25% e um pouco mais de 11 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Aqui eu entendo que a taxa de administração é mais competitiva do que o do DGRS, justamente por ser mais novo e também ter menos ativos sob gestão. É importante que nós entendamos a estratégia desse ETF, que é buscar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em um grupo diversificado de empresas americanas de pequena capitalização através de diferentes setores e grupos industriais. O desempenho desse ETF é comparado com o Russell 2000 Value Index, um índice que mede a performance das ações de empresas pequenas com características de valor nos Estados Unidos. Mais uma vez, alguns de seus pares são o AFSM e o IWO. Claro, sobre rentabilidade, aqui fica um pouco difícil comparar, né? Já que o AVUV completa 5 anos em setembro. Mesmo assim, investidor, conseguimos observar um histórico de rentabilidade positivo para os 3 ETFs, com o AVUV demonstrando uma rentabilidade consideravelmente maior que o AFSM e o IWO, mesmo com alguns meses a menos. E esse ETF seleciona suas empresas através de um filtro que foca em características de valor, ou seja, empresas que podem estar subvalorizadas em comparação com seus pares. E com essa estratégia ele também segue um rebalanceamento anual. E o AVUV possui mais de 760 empresas em seu portfólio, com o top 10 ocupando menos de 10% do total. O top 1, por exemplo, é ocupado por uma marca de roupa consideravelmente popular. Você não conhece a Abercrombie. No entanto, mais uma vez, são pequenas empresas, então, diferentemente de ETFs que replicam o S&P 500 ou a Nasdaq, esse ETF não terá um portfólio repleto de empresas conhecidas. O AVUV abrange diversos segmentos da economia americana, como industrial, consumo, finanças, energia, tecnologia, saúde, comunicação, imobiliário, entre outros. E sobre os dividendos, é claro que o AVUV vai possuir um histórico pequeno, já que começou em 2019, mas apresenta um aumento de dividendos bastante interessante. E a frequência de pagamento é trimestral, com um dividend yield de quase 2% e um dividendo anual de $1,53. Embora esse histórico seja bastante atraente, lembre-se que ele é muito novo para avaliações definitivas e que performance passada não é garantia de resultados futuros. E claro, mais uma vez, se você quiser ganhar dividendos em dólar com segurança, acesse o link na descrição e marque um horário comigo para conhecer minha consultoria. E agora vamos pensar um pouco sobre a sobreposição destes dois ETFs. O AVUV e o DGRS possuem 134 ações em comum. Isso representa 18% das mais de 770 ações do AVUV e de 57% das mais de 240 ações do DGRS. É importante destacar que as ações em comum têm diferentes pesos nos dois ETFs. Ao final, a sobreposição de 18% das ações do AVUV no DGRS mostra que, embora haja uma inserção considerável, cada ETF ainda mantém uma quantidade significativa de ações exclusivas e isso ocorre por cada ETF possuir uma estratégia de alocação diferenciada. Chegamos ao final do vídeo, investidores, e antes de encerrar eu quero saber, você considera investir no DGRS ou no AVUV ou tem outras estratégias preferidas para small caps americanas ou até mesmo tem os dois ETFs na carteira? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de conferir o link na descrição do vídeo para entender melhor como minha consultoria funciona e como ela pode te ajudar a conquistar dividendos em dólar com segurança. Claro, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreva para não perder as próximas análises e estratégias. Eu te vejo no próximo vídeo.